No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Que o eterno Deus, o Altíssimo, o Todo-Poderoso de Israel, seja contigo, minha amiga, meu amigo ouvinte, e venha fazer resplandecer o seu rosto sobre você, para que você possa compreender a sua voz, a entender a sua palavra, e então começar a agir de acordo com a vontade dele e tomar posse de tudo aquilo que ele tem prometido nas suas promessas. Que Deus abençoe você, minha amiga, meu amigo ouvinte, em o nome do Senhor Jesus. Ainda hoje, a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde poderia encontrar o meu Senhor, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, e encheria a minha boca de argumentos. Saberia as palavras que ele me respondesse, e entenderia o que ele me dissesse. Estas palavras foram de Jó. Você pode encontrá-las, Jó capítulo 23, versículo 2. Ele disse: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado. Está em amargura, em angústia. E essa é a fé que faz mudar a situação das pessoas. Porque quando a gente se revolta pela fé, não se revolta pela fé contra instituições, contra governo, contra pessoas, mas se revolta pela fé contra o mal, contra a origem do mal, contra Satanás e todo o seu inferno. Se revolta, e a revolta que a gente deve ter pela fé é essa, contra o mal que nos assedia. Então, Jó disse: se eu soubesse onde poderia encontrá-lo, então me chegaria até ele e exporia a minha causa. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós teremos a campanha da justiça. E esta é uma das campanhas mais gloriosas, mais ricas, mais abençoadas. Sabe por quê? Porque nós vivemos num mundo sujeito a injustiças. E quem gosta da justiça, quem tem fé no Deus vivo,
odeia a injustiça, odeia a injustiça. Não aceita a injustiça de forma nenhuma. Torna-se um revoltado contra a injustiça. Só que a fé nos faz revoltados contra as injustiças que somos vítimas impostas pelo diabo, pelo inferno. Então, quando nós somos injustiçados por conta do inferno, nós temos o direito de nos revoltar contra o inferno e vencê-lo e sobrepujá-lo. Quando é o homem que nos faz injustiça, nós aguardamos que a justiça venha do alto, que Deus venha nos justificar. Essa é a realidade. Quando a pessoa é injustiçada, quando ela é cruelmente injustiçada, e eu posso falar isso para você porque eu passei por isso, eu sei o que é ser injustiçado. Eu sei exatamente o que significa ser injustiçado. Eu não vou aqui entrar em detalhes porque é muito extenso, ou foi extensas as injustiças que fizeram contra nós. Mas o fato é que Deus, o próprio Altíssimo, o Espírito do Altíssimo, me justificou, me defendeu. Porque eu nem tinha como me defender. Sabe aquelas coisas que as pessoas falam, aquelas difamações, acusações, injustiças? Se você for defender-se, então você vai deixar de confiar que Deus venha defendê-lo. Mas nós fomos severamente punidos pelas injustiças e Deus, pouco a pouco, o Espírito de Deus, pouco a pouco, foi colocando as coisas nos seus devidos lugares e hoje as pessoas que me maltrataram, as pessoas que me ofenderam, as pessoas que me fizeram injustiças, muitas delas, mas muitas mesmo, muitos mesmo, hoje estão do nosso lado, reconhecem que erraram. Ah, bispo, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. É claro que nós perdoamos a todos, indistintamente, porque nós sabemos que foi o mal que usou essas pessoas. Mas o fato é que Jó não se via com razão de ser tão sofrido, tão injustiçado. Além do que os amigos dele, os maiores amigos dele, também estavam acusando. E ele disse, a minha queixa é de um revoltado, eu não aguento mais. Revoltado. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Ora, graças a Deus que hoje nós temos o Senhor Jesus como nosso advogado. Graças a Deus nós temos o altar de Deus, onde nós colocamos nossos queixumes, onde nós colocamos nossas revoltas, onde nós derramamos nossas revoltas, onde nós encontramos lugar para reclamar e ter alguém que ouve a gente. Porque dura coisa você ser injustiçado e não ter a quem recorrer. Mas hoje nós temos. Jó disse, ah, se eu soubesse onde poderia achá-lo. Ah, se eu soubesse. Então me chegaria diante do seu tribunal. E a verdade, amiga e amigo ouvinte, essa campanha da justiça, ela é feita em todo o planeta, em toda a terra, em todo o mundo, onde quer que haja uma igreja universal do reino de Deus,
ali haverá um povo que vai subir no altar e vai colocar os seus queixumes, vai colocar suas revoltas, vai expor as suas queixas diante do trono da graça, o trono da misericórdia, o trono da justiça. Porque você sabe que Deus, o Todo-Poderoso, é justiça pura. Ele é justiça pura, ele é justo, é o justo juiz. O seu trono é feito de justiça. E nada mais alegra a justiça do que vir ao encontro dos injustiçados e atender aos seus clamores, seus queixumes. Jesus disse isso. Jesus disse assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, minha amiga, meu amigo, se você é aquela pessoa que vem sendo injustiçada ao longo dos anos, você vem sendo humilhado, humilhada, tenha razão ou não tenha razão, não importa. Você tem sofrido injustiça, mas veja só, você não vai pegar as suas injustiças, os seus queixumes, entregar na mão de um pastor e falar, vai lá, pastor, orar por mim, vai lá se revoltar por mim. Não, isso não vale. A fé é sua. Você que tem que ir no trono, você que tem que chegar diante do trono, você que sabe onde tem doído, onde tem apertado o seu sapato, onde está o seu calo, é ou não é? Você que sabe do seu problema. Então não entregue na mão de ninguém para alguém vir por você. Não, você que tem que subir no altar. Você que tem que apresentar a sua queixa. Você é que tem que se revoltar contra essa situação. Contra a situação. Não contra pessoas, nem instituições. Contra a situação. Jó disse, se eu soubesse onde poderia encontrá-lo. Nós sabemos. O Senhor Jesus está sempre pronto para advogar, para defender aqueles que creem nele. Ele está sempre pronto para vir ao encontro dos que têm sede e fome de justiça para saciá-los. Você que tem sofrido por conta da humilhação do seu marido, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus pais, no seu trabalho, na sua vida financeira, econômica, na sua vida matrimonial, na sua vida profissional, na sua saúde. Não é justo, poxa, que nós sirvamos a Deus e sejamos enfermos. Não é o que ele disse? Servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Então, nós temos o direito de chegar diante dele. Senhor, está aqui escrito. Está aqui escrito, eu tenho te servido. Então não é justo que eu carregue essa enfermidade, que eu carregue essa doença. Não é justo que eu carregue essa miséria. Não é justo que eu sirva um Deus tão grande e viva uma vida tão mesquinha, tão miserável, tão insignificante. Então, eu venho a ti buscar em ti aquilo que o Senhor tem prometido na tua palavra. Então, é com esse clamor que nós vamos subir diante do trono e apresentar as nossas queixas. Graças a Deus. Justiça, Deus, eu clamo por justiça. Justiça, Deus, teu trono é de justiça e os teus preceitos verdadeiros. A
minha fé exige a tua justiça e aceito, ó Deus, tua palavra como decisiva e reivindica seus direitos. Tu és o único que seguramente posso confiar. Estende o teu martelo e esmague a injustiça. Justiça a todos que têm sido injustiçados. Justiça àqueles que na vida só conheceram a dor da humilhação, a dor da rejeição. Justiça, teu trono é de justiça e direito. Justiça, meu Deus, eu tenho fome, eu tenho sede de justiça. Julgue a minha causa, ó justo juiz. Julgue a minha causa, ó justo juiz. Julgue a minha causa, ó justo juiz. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Muito bem, nós vamos agora ouvir testemunhos de pessoas que subiram no altar, se apresentaram diante do trono, apresentaram suas queixas, se revoltaram contra o mal, e Deus ouviu o seu clamor. Vamos ouvi-los. Ele tinha várias mulheres na rua e ele saiu de casa para poder viver com a minha melhor amiga. Ele me abandonou, né? Sua melhor amiga, entre aspas, né? É, minha melhor amiga. Ela era tão minha amiga que quando ela ia para minha casa eu tirava ele da minha cama, botava ele no sofá e dormia com ela na cama para ela dormir confortavelmente. E na primeira oportunidade ela tirou ele de casa. Você fez tudo por uma pessoa que te apunhalou pelas costas. Esse sofrimento durou quanto tempo? Bispo, durou mais ou menos uns 8 a 9 anos. 8 a 9 anos, sou com a amante que era a melhor amiga dela. Isso. O que eu fazia com ela, hoje eu tenho tristeza até em pensar. Porque a gente chegava vias de fato na rua, brigava mesmo. A gente, sabe, igual homem, 2 homens brigando, acontecia isso conosco na rua. E uma miséria, sabe, a casa era um lixo, a minha casa era destruída, chovia dentro de casa, era um inferno. O que você fez para mudar? Você aceitou, se revoltou? Como é que está a situação hoje? O que você fez? Eu já não tinha mais força. Eu estava em depressão praticamente, deitada no chão do banheiro, né, por causa de uma ligação que eu tinha feito para ele. E ele mandou eu arrumar. Ele falou, o seu mal é falta de homem. Entendeu? Me deixe em paz. Ele mandou você arrumar outro homem? Isso. E numa ocasião, ele estava com ela no carro e eu liguei para o telefone dele. Ela atendeu e falou para mim assim, você procura outro homem porque agora ele tem dona. E ali foi para mim, entendeu? Sem, assim, ao fundo do poço mesmo. E eu me revoltei com essa situação
e justamente era uma campanha da justiça. Quando você veio para a igreja, era uma campanha da justiça? Foi um convite que eu tive no portão da minha casa para poder conhecer a campanha da justiça. Eu estava deitada no chão do meu banheiro quando bateram no meu portão. Então você veio, o que é que você fez? O que é que o trono de Deus tem a ver com essa mudança? Como é que está hoje? Tudo, toda a mudança está na justiça de Deus. Porque eu não tinha nada, praticamente a casa era uma vergonha. Ele tinha ido embora para morar com a minha melhor amiga. E assim, até fome dentro de casa eu estava passando praticamente. Eu tinha fubá, água e sal dentro da minha despensa apenas para poder comer. E como é que você fez seu voto assim? Eu fui até o trabalho dele e falei para ele que eu precisava comprar comida, porque eu estava com 2 filhas em casa e um filho que morava com a gente, que é dele. E ele me deu o dinheiro para poder comprar algumas coisas para dentro de casa. E eu não comprei. Colocou no altar? Eu fui para o altar. Ela chegou, bispo, tentar me matar 2 vezes. Jogou álcool e ia acender o fogo para me matar, porque ela não aguentava mais o sofrimento. Era um inferno a vida dos dois. Depois que você fez seu voto diante do trono de Deus, como é que está hoje? Hoje, graças a Deus, está totalmente transformado. Tá? E aquela vergonha já não existe mais. Hoje o meu marido é um marido que eu sempre sonhei, que eu sempre pedi a Deus, a minha família totalmente transformada. Eu tenho um amigo, nele eu tenho tudo o que eu preciso, abaixo de Deus. Miséria não existe mais? Não. E a transformação começou através dela. Eu vendo a transformação dela através da campanha que ela fez, eu também me interessei em ir para a igreja. E aí comecei a fazer votos também, ir para o altar, e Deus começou a mudar completamente. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma vida econômica abençoada, a gente tem casa de praia, temos apartamento, temos várias casas. E mais do que isso, tem paz. Temos paz e a salvação, né, que é o importante. Eu acolhi uma criança dentro da minha casa, a qual ninguém queria, nem os parentes. Disseram que se ninguém acolhesse ia jogar no lixo, e eu acolhi essa criança. E cuidei, eduquei. Só que a partir dos 15 anos de idade, essa criança começou a se envolver com más companhia, droga, tráfico, e aí foi o fim. E eu, no meu desespero, eu coloquei muito o meu lado mãe, e eu comecei assim, dar coisas a ele, achando que eu ia mudar a vida dele. Mas não foi por aí. Eu cheguei a comprar lojas para ele, montar loja, comprar carro, tudo que a gente podia, que um pai e uma mãe podia fazer para tentar modificar aquele caráter, a gente estava fazendo, mas estava tudo errado, porque ele não quis nada com nada e acabou com tudo, até o ponto de simular um assalto e roubar a mim e meu marido. Nos amarrou no banheiro, amordaçou, com arma na nossa cabeça. Aí nesse assalto ele levou o carro, levou joias, com arma na minha cabeça. Ele me fez abrir o cofre, ao qual pegou coisas que tinha lá dentro, dinheiro, e levaram meu carro com isso tudo dentro. Pessoas que ele organizou para fazer isso. Deu a chave da nossa casa para fazer isso. Ali a gente lavou as mãos. Foi naquele ponto que eu comecei a agir com a mente. Aí eu clamei pela justiça. Eu falei, Senhor, eu não vou pedir nada para mim. Porque eu creio no Senhor, eu creio na tua justiça. Eu creio que onde ele estiver, o Senhor está lá trabalhando de alguma forma. Eu falei desse jeito com Deus. Eu vou para o altar. Falei, eu pego meu filho novamente. Eu quero meu filho em casa, mas um homem de Deus transformado. E assim eu deixei correr, e logo depois ele começou a fazer contato, e eu falei, olha, você pode até vir para casa, mas eu vou esperar o sinal de Deus, porque você sabe que se você vir para cá, é estudar, trabalhar, igreja. Não tem outra coisa, você não vai ficar no mundo. Aí ele concordou. Aí eu conversei com meu marido, ele falou assim, você está doido. Eu falei, eu tenho um Deus vivo, João Carlos. Se ele vier, Deus é poderoso o suficiente para mudar. Quer dizer, é outra pessoa. É outra pessoa, hoje ele me ajuda, hoje eu confio nele. É meu parceiro hoje, né? Eu posso dizer assim. Graças a Deus, hoje é meu companheiro mesmo. Quer dizer, aquele que antes estava distante, hoje é quem te ajuda, trabalha contigo? É meu parceiro, é braço direito mesmo. Eu confio em Deus. Quando a gente chegou na igreja, a nossa vida já era uma derrota completa. Era acabada mesmo. Então, Deus agiu em todas as áreas da nossa vida. Acabada como? Por exemplo, vida sentimental.
era destruída. A gente estava para se separar, eu era viciada, ele era viciado. Então, a briga sem fim, a vida financeira destruída também. A gente já estava perdendo o apartamento, o carro, perdendo dignidade, que era o pior, né? Já tinha até perdido o apartamento. Já perdido o imóvel, já perdido 4 carros. A gente brigava, ele me batia demais, porque ela bebia demais, eu também. Tinha uma dívida naquela época, há 12 anos atrás, de 150 mil reais. Tendo um salário excelente, os dois, mas os dois viciados. Na rua, era o casalzinho. Chegava em casa, era um inferno total. Daí ela foi convidar para ir para a igreja. Ela e o filho. Sem contar que o meu filho, ele vivia doente também. Ele chegou a ficar internado 1 semana no hospital, tiraram o líquido da coluna dele, dizendo que era meningite, e não aparecia nada, bispo. Nada era constado nos exames. Nem nesse exame que tiraram o líquido da coluna, não constou nada. Mas ele permanecia doente. Quando ela foi primeiro para a igreja, para me levar foi um sacrifício. Até que eu entendi o quê? Tanta gente dentro da igreja, existe uma Bíblia, será que é verdade? Eu fui conferir, até hoje. E nessa foi quando teve essa campanha, mas eu não entendia como fazer a campanha. Daí eu procurei na Bíblia e procurei falar com Deus. Falei, eu sou pecador, sou viciado, estou perdendo minha dignidade, já perdi meus bens, estou perdendo família. Me ajuda, eu preciso fazer alguma coisa. Veio a campanha. E nós participamos. Ela foi conversar com o pastor. Que a gente participou, bispo. Foi uma das primeiras, porque a gente sabia que precisava acontecer alguma coisa na nossa vida. Tinha que acontecer de qualquer maneira, mas não sabia como. E veio essa campanha da justiça, e eu falei, é a justiça que a gente precisa. Porque a gente já não tinha mais nada, nem a dignidade. Então a gente tinha que ter mudança, uma transformação. E foi quando apareceu essa campanha da justiça. Vocês se lançaram? Totalmente, bispo. Totalmente como a gente se lança até hoje. Porque não adianta uma vez só, né? Porque era impossível, bispo. Naquela época a gente tinha um salário, vamos dizer, há 10 anos atrás, 12 anos, em torno de 10 mil reais. E tem uma dívida de 150. Eu não entendi o porquê, mas o dinheiro voava da mão, sumia, desaparecia. Eu falei, isso é injusto, não é possível. Trabalhando direitinho, sempre fui muito honesto, mesmo bebendo, sendo viciado, sempre fiz tudo direitinho. Falei, tem alguma coisa errada. Então é só Deus para ajudar. Foi nessa campanha que ela me ensinou, fomos falar com o pastor, ele orientou. Falei, vamos de cabeça. Daí começamos a ver as mudanças, paulatinamente. E mudou até hoje. Nossa vida de casado hoje é namoro. Entendeu? 21 anos casado, agora casados legalmente perante o homem, 8 anos. Perante a Jesus também. Porque antes a gente vivia junto. Então nossa vida mudou totalmente. A vida financeira mudou. Eu perdi 3 casas e 4 carros. Nos 2 últimos eu queria matar o oficial de justiça que foi buscar o carro na minha casa. Por pouco. Deus já me segurou naquela hora. Mas aí foi embora. Mas aí quando começou a mudar, a gente começou a quitar uma dívida aqui, outra ali. Teve uma dívida, bispo. Eu negociei ela num dia. No mês seguinte eu fui pagar a primeira prestação, não tinha dívida lá. Falei, peraí gente, durante 5 anos dentro de uma empresa eu conheço do assunto. Essa dívida vai ficar prescrita aí, lá fora eu vou comprar. Com vocês não. Mas eu devo para vocês, eu quero pagar. Eu já conhecia Jesus, falei, eu quero pagar. Pois não tinha mais a dívida. Desapareceu 12 mil reais. Não sei, não dá para entender. E hoje a vida de vocês? Bispo, eu queria até falar mais uma coisa para o senhor, para quem está ouvindo. É assim, cada vez que vai chegar uma campanha da justiça, parece que a gente tem a certeza que ela vai chegar, porque Deus ele responde antes. Como ele respondeu essa semana para a gente. Foi, nossa, para falar é incrível, porque se não fizer isso, não acontece também. Deus abençoe mais a vida de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Eu sei, posso passar muitas provações, mas nada me fará deixar de crer em Ti. Pois em Tuas promessas eu estou seguro, e nesta fé eu sei que vou vencer. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência
a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. Quem em ti confia não se abala, olha para o alto e crê no teu poder. Nesta confiança sou um vencedor. Como os montes de Sião eu vou permanecer. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. Eu nunca vi um justo desamparado ser, nem sua descendência a mendigar o pão. Eu nunca vi alguém que confiou em ti e não viu manifestar o teu poder. Meu nome é Sandro. Quero lhe agradecer pelo livro O Poder Sobrenatural da Fé, que foi um livro muito importante e é um livro muito importante na minha vida. Ele pôde me mostrar a diferença entre fé emocional e fé inteligente e vários aspectos importantes sobre a palavra de vida e a palavra de morte. São coisas que impactaram de uma forma muito profunda e permanente na minha vida. O livro O Poder Sobrenatural da Fé está disponível nas melhores livrarias ou adquira agora com rapidez e segurança para entrega em sua casa através do site arcacenter.com.br. arcacenter.com.br. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos agora mostrar para vocês o que faz a diferença na vida de uma pessoa que tem uma experiência com Deus, que é o batismo com o Espírito Santo, que é o selo, é o carimbo de Deus na vida daqueles que são eleitos por Ele. Então você vai ouvir esses testemunhos, preste bastante atenção. Meu nome é Cíntia. Antes de eu chegar na Igreja Universal, eu era uma pessoa muito problemática. Pela minha mãe ter se separado do meu pai quando eu era muito jovem ainda, era muito nervosa, agredia o meu irmão, já briguei até na rua por besteira. A cada dia eu via que a minha vida ela ia tomando um rumo diferente do que a minha mãe sonhava para mim. Mesmo eu estando cercada de amigos ali, bebendo, fumando, dentro de mim tinha um vazio. Quando eu chegava na minha casa, a primeira coisa que eu ia fazer era ir para a cama e ia chorar. Então depois que houve essa separação, a minha vida ela começou a não fazer mais sentido. Então eu pegava, bebia, fumava, saía com os meus amigos para suprir a necessidade que eu tinha de ter uma família dentro de casa. Meu pai e minha mãe conversaram e decidiram voltar. Eu não aceitava minha mãe ter perdoado ele e ter colocado ele de novo dentro de casa. Eu comecei a ter raiva da minha mãe, a ter a mágoa do meu pai. Todo dia a gente brigava. Eu comecei a me afundar mais na bebida, mais no cigarro. Eu saía mais, todo dia eu saía com os meus amigos. Nem que seja só para ir na esquina, mas eu preferia estar na rua do que estar dentro de casa junto com eles. Tive um fundo de poço que eu briguei com meu pai e na madrugada eu tentei o suicídio. Eu peguei uma faca
e ia cortar os meus 2 pulsos. Aí foi quando minha mãe, usada por Deus, abriu a porta, que ela foi na cozinha, e eu disfarcei, fingi que nada estava acontecendo e voltei para o meu quarto. Mas ali eu não dormi, eu fiquei pensando. E na minha cabeça via sempre o pensamento: para que você vai viver se sua vida está destruída? Então é melhor você morrer. E minha mãe, vendo todo o problema que estava, né, na nossa família, ela começou a frequentar a Igreja Universal. Ela buscou por ela primeiro, para ela estar bem, e depois começou a buscar pela nossa família. No domingo eu fui para a igreja e ali eu senti a necessidade de ter o Espírito Santo, porque ele ia poder me dar a paz, a alegria que eu não tinha no momento. Ele ia poder me ajudar a ser melhor, tanto para mim como para minha família. Aí eu me batizei, depois veio o jejum de Daniel, eu comecei a fazer o jejum, coloquei toda a minha força, orei, jejuei, fiz propósitos e no último dia eu recebi o Espírito Santo. E foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida, porque ali eu tive paz, eu tive alegria, eu tive o amor por mim mesma e também pelo meu pai. A primeira coisa foi perdoar o meu pai. Aí eu conversei com ele, conversei com a minha mãe. A partir daquele momento, todo o vazio que eu tinha, ele foi suprido pelo Espírito Santo. Eu não precisava mais beber, fumar, não precisava mais dos meus amigos para ser feliz. Eu posso dizer que a minha vida, ela começou depois que eu recebi o Espírito Santo. Mesmo tendo o Espírito Santo, a gente passa por luta, passa por dificuldade. Mas agora a gente tem uma força que vem de Deus para você permanecer firme. Uma força que você não tinha antes. Então eu sou muito grata ao Espírito Santo pelo que ele fez na minha vida e na minha família. Porque hoje há uma transformação. Algo que ninguém acreditava em mim. Hoje eles acreditam. Porque eles estão vendo a mudança na minha vida a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo. Meu nome é Isabel Tomás. Antes de eu chegar na igreja, eu era uma pessoa triste, angustiada, tinha problemas na minha vida sentimental, problemas na minha família, que eu tinha um irmão desenganado pela medicina. Então isso fazia com que à noite a gente não dormia, porque tinha que estar cuidando dele constantemente. Então dentro da minha casa era muita briga, muita contenda, muita desunião, né, por conta desses problemas que a gente tinha na família. Era uma pessoa que não dava certo na minha vida sentimental, então eu chorava muito, sentia muita tristeza, muita angústia. E depois do meu último relacionamento, eu passei a ter um desejo do suicídio, porque eu comecei a ver que eu não dava certo com ninguém e eu me decepcionei com aquela pessoa. Então eu achava que para mim só existia um jeito, a morte. Então eu tinha muita vontade de morrer. Eu passava na frente dos carros e nem olhava para ver se vinha carro. Então por várias vezes eu quase fui atropelada. Mas, e sempre com aquele desejo. De noite eu chorava muito. Quando chegava à noite, para mim era muito angustiante, porque era um momento que eu ficava ali sozinha. Então eu sentia que aquele momento era um vazio muito grande dentro do meu coração. Né? Então eu passei a chorar constantemente. Às vezes até na rua, andando na rua, eu começava a chorar do nada. Então eu era uma pessoa muito vazia, muito triste. E a minha irmã já frequentava a Igreja Universal, e vendo essa minha tristeza, essa minha angústia, um dia ela me ligou e eu comecei a chorar, e aí ela me fez o convite para mim ir até a igreja. Inclusive cheguei na igreja num domingo, na Igreja Universal num domingo, e aquela reunião foi muito boa, e comecei a fazer as correntes. Então comecei a fazer as correntes de libertação, buscar por mim, buscar pelo meu irmão. Né? Meu irmão, ele era uma pessoa que não dormia à noite também, tinha um desejo de suicídio, ele via vultos, então assim, dentro de casa era um tormento. Então, frequentando a igreja, fazendo as correntes, eu já estava vendo a mudança no meu irmão. Deus já começou a transformar o meu irmão, começou a transformar o meu interior, mas mesmo assim eu ainda sentia um vazio. Então foi quando me foi apresentado o Espírito Santo. Né? E eu comecei a fazer os propósitos de quarta e domingo e comecei a jejuar.
comecei a jejuar, comecei a orar mais, a buscar até mesmo em casa. Então, à noite, antes de dormir, eu buscava o Espírito Santo. Às vezes, de madrugada, acordava, buscava o Espírito Santo, orava mais, porque eu comecei a ter o desejo de ter esse encontro com Deus, de ter o Espírito Santo dentro de mim. Porque foi me falado que quando eu tivesse o Espírito Santo dentro de mim, toda aquela angústia, aquela tristeza que eu tinha, ela iria acabar. Então, eu comecei a orar mais, comecei a ler mais a Bíblia. Foi quando eu recebi o Espírito Santo numa quarta-feira. E aí, quando eu recebi o Espírito Santo, foi assim uma alegria maravilhosa, porque naquele momento sumiu tudo. Acabou a tristeza, acabou a angústia, eu tive paz, que era uma coisa que eu não tinha dentro de mim, era paz, mesmo tendo toda a situação dentro da minha casa resolvido, o meu irmão já tinha sido curado, eu já não tinha ninguém na minha vida sentimental, mas naquele momento, aquele vazio por conta de não ter uma pessoa, foi preenchido também. Então, a partir daquele momento, já não existia mais nenhuma preocupação com a vida sentimental, porque aquilo que me faltava foi preenchido. Então, eu passei a ter paz a partir daquele momento. Eu comecei a ter alegria, porque eu era uma pessoa que eu quase não sorria. Eu era uma pessoa que realmente, quando as pessoas olhavam para mim, eu era uma pessoa que era muito triste. Então, a partir daí, eu comecei a sorrir mais, eu comecei a ter mais alegria dentro de mim. E hoje eu sou muito grata a Deus, porque essa alegria, essa paz que eu tenho dentro de mim, nada paga, nada. Hoje, graças a Deus, hoje eu tenho meu esposo, hoje eu sou casada, tenho meu marido, meu irmão está curado, meu irmão hoje também vai para a Igreja Universal, e hoje ele também está casado. Então, assim, a minha família, a minha casa foi totalmente transformada. Hoje eu tenho a minha empresa, eu tenho tudo isso. Mas nada é melhor do que o Espírito Santo, porque hoje para mim ele é tudo, hoje ele me completa. Hoje eu posso passar uma luta, uma dificuldade, mas essa luta, essa dificuldade, eu tenho certeza que eu vou vencer, porque eu tenho esse Deus dentro de mim, esse Deus que me garante que ele vai me dar a vitória, independente da situação, ele vai me fazer vencer. Então essa alegria, essa paz que eu tenho dentro de mim hoje, essa força, é maravilhosa, é tudo que uma pessoa ela precisa, porque quando ela tem esse Deus dentro dela, ela vence qualquer situação. A palavra de Deus é o tesouro mais precioso que uma pessoa pode encontrar. É através da prática e da obediência de seus ensinamentos que podemos entender os seus segredos e extrair o cumprimento das suas promessas. E ao longo de 40 anos, a Universal tem fundamentado seu trabalho evangelístico somente e apenas nesse tesouro, a Palavra de Deus. Ela veio movida na força do amor do seu coração. Sem ser convidada, entrou na casa de Simão. E para celebrar o 40º ano da Universal, chega até você algo único e especial. Já está à disposição de todas as pessoas a Bíblia da Igreja Universal do Reino de Deus. Tem anotações minhas pessoais, tem estudo bíblico nessa Bíblia. A Bíblia comemorativa dos 40 anos da Universal, com as anotações e inspirações de fé que Deus tem dado ao Bispo Macedo. A palavra de Deus, a palavra que sai da boca de Deus, é o que produz fé na alma que ouve a palavra de Deus. Mensagens marcantes que ajudaram o Bispo Macedo e o desenvolvimento do trabalho da Universal. Adquira a sua pelo arcacenter.com.br ou no Templo de Salomão. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ao teu nome toda honra e glórias ao Senhor, pois tu és o Rei dos Reis,
Criador da universal, eu te louvarei e dou minha vida a ti, Senhor. Te seguirei, eu te louvarei e dou minha vida a ti, Senhor. Te seguirei. Tu quebrastes o meu jugo, me livrastes do inferno. Eu levanto a minha voz com louvor eternamente. Eu te louvarei e dou minha vida a ti, Senhor. Te seguirei. Teu Espírito flui em mim como um rio de água viva. Eu levanto as minhas mãos para o teu trono, meu Senhor. Eu te louvarei e dou minha vida a ti, Senhor. Te seguirei. Teu Espírito flui em mim como rios de água viva. Eu levanto as minhas mãos para teu trono, meu Senhor. Eu te louvarei e dou minha vida a ti, Senhor. Te seguirei.
free.